sequência de mais plenário, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Imagem ampla do plenário na tela, candidato superior, logo do TJ, do TRE, candidato inferior, janela de livros com intérprete. Amapá, que será realizada na modalidade Foco no híbrida, desembargador o Carmo número dela Antônio. é 73, e submeta a apreciação à ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Seguindo norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, farei autodescrição desse ambiente, a minha própria. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas. À frente do plenário há 3 bancadas em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é essa que nós estamos ocupando, a presidencial, de onde falo nesse momento. Eu sou uma pessoa de cor clara, cabelos curtos, grisalhos, meu rosto é ovalado, eu não uso barba e estou de camisa branca e sobre a camisa branca uma toga preta com fita vermelha. À minha direita se encontra a doutora Sara Cavalcante, que representa o Ministério Público Eleitoral. Na sequência, nós temos o desembargador Agostinho Silvério, que representa o Tribunal de Justiça. Virtualmente temos o juiz Norman de Souza e na outra bancada a juíza Paola Santos. O doutor Norman de Souza representa o Poder Judiciário Estadual de primeiro grau e a doutora Paola, a classe dos advogados. À minha esquerda está a secretária judiciária, Milene. Na sequência, na outra bancada, o juiz federal Alex Lamy, representando a Justiça Federal nesse tribunal. Na sequência, a juíza Keila Utzig, que está também virtualmente, e o juiz, a doutora Keila Utzig, representa a Justiça Estadual de primeiro grau, e o juiz Galiano Sei, que também representa a advocacia. Atrás de mim há 2 mastros com bandeiras, à direita a do Brasil e à esquerda do estado do Amapá. Ambas estão em hastes douradas e ao centro, entre as bandeiras, está fixado um crucifixo. Quero dizer que, com muita alegria, que eu registro aqui a presença do nosso servidor João Serrão e com ele o pai, Daniel Serrão, e a mãe, Neuza Serrão. É um prazer muito grande recebê-los nesse plenário. Queremos que se sintam bem à vontade. Dando início à nossa sessão de julgamentos, o número 1 da pauta é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número 0600-547 de 2024. A origem é Ferreira Gomes, a relatora é a juíza Paola Santos, a recorrente é Sandra Regina Serra e o recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, a todos que nos acompanham aqui em plenário virtual, boa tarde. Fui dos autos de recurso eleitoral, interposto por Sandra Regina Serra, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usa maquiagem, sobrancelha bem desenhada, julgou olhos desaprovadas amendoados as contas castanhos de escuros, campanha ao usa cargo de óculos de vereador nas armação eleições de escura, 2024. nariz afilado, batom O rosa recorrente claro, alegou em traje toga síntese preta. que a diferença de R$ 5 entre o valor de uma nota fiscal e o valor declarado na prestação de contas é ínfimo e não comprometeu a fiscalização nem a confiabilidade das informações. Argumentou que as contas bancárias omitidas
não registrada nos autos, não receberam qualquer recurso, de modo que não houve prejuízo à transparência ou controle da movimentação financeira. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, se manifestou pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. Imagem ampla do Senhora plenário. Procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, Foco na Procuradora excelentíssimos Regional Eleitoral, jogadores, doutora caros Sara Cavalcante. servidores, Ela é o branca, de Ministério Público cabelos requer os castanhos termos do escuros, parecer. presos para Vossa trás, Excelência olhar pode maquiagem, prosseguir. sobrancelha bem desenhada, O olhos recurso é amendosos, próprio, tempestivo sistemas e escuros, preenche prática todos os preta, demais imagem ampla do pressupostos plenário. de admissibilidade, portanto, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma. Está conhecida a unanimidade. Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, inicialmente, aqui cumpre esclarecer que a sentença ela não se resumiu a duas Foco na juíza Paola irregularidades Santos. apontadas pela recorrente para desaprovar as contas. Para além das falhas mencionadas, o juízo sentenciante ele fundamentou a decisão recorrida também na divergência do registro bancário das despesas com combustíveis e notas fiscais apresentadas. Então, com relação à inconsistência entre a nota fiscal de ID 5269767, emitida no valor de R$ 505, e o valor registrado no extrato da prestação de contas de R$ 500, se fosse a única falha detectada, de fato, poderia ser relevada, e em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ensejaria tão somente a anotação de ressalvas. Contudo, ocorreu ainda a omissão de contas bancárias abertas em nome da então candidata, as quais somente foram identificadas pelo órgão técnico por meio do cruzamento de Na barra informações inferior, 16 constantes de na base de 7 dados de dessa 10 de 2025. especializada. A 73ª recorrente violou, sessão portanto, o judiciária disposto no originária artigo do TRAP. 53, Na inciso barra 2, de alinhada à inferior, resolução do primeiro, recurso TSE eleitoral na prestação de contas 26.607 eleitorais, de número do processo 2019. Com efeito, o que se extrai do dispositivo mencionado é que, mesmo nas hipóteses de ausência de movimentação de recursos por meio da conta bancária, como na espécie, é cogente a determinação de informar à Justiça Eleitoral as contas correntes abertas para a campanha. Então, não obstante, cumpre ressaltar que a recorrente indicou doação de veículo próprio para uso em campanha, conforme demonstra os certificados de registro de licenciamento de veículos constantes nos IDs 5269-687 e 5269-653. Contudo, verifica-se por meio de notas fiscais do ID 5269-639 que adquiriu combustível para abastecimento do próprio veículo com recursos de campanha, o que é expressamente vedado pelo artigo 35, parágrafo 6º, alinhado à Resolução 23.607 de 2019. Então, nesse aspecto, verifica-se a ocorrência de irregularidade grave no tocante ao pagamento de despesas com combustível para uso em veículo de propriedade da então candidata com recursos de campanha, o que é proibido pela norma de regência. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é nesse mesmo sentido. Eu colaciono aqui um agravo regimental no agravo de recurso especial eleitoral, um acordo de relatoria do ministro André Ramos Tavares, publicado no dia 6 de agosto de 2024, e confirma esse entendimento. Então, portanto, o que se verifica na espécie é a somatória de 3 irregularidades, uma inclusive de natureza grave, que, consideradas em conjunto, conduzem à desaprovação das contas, não sendo possível considerar, em uma análise global das contas, que houve mera falhas formais, como tenta fazer prevalecer a recorrente. Então, ante ao exposto, eu voto pelo não provimento do recurso e mantenho integralmente a sentença prolatada. É como voto. Como vota o juiz Galiano Sei? Boa tarde, senhor presidente. Com a relatora. Juiz Agostinho Silvério? Acompanho. Juiz Alex Lamy? Acompanho. Juiz Normande Souza? Eu também acompanho, senhor presidente. Juíza Keila Utzig? Acompanho a relatora, sim. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto da juíza relatora. Em julgamento, prestação de contas eleitorais número 0601-354-2022, a origem é Macapá, a relatora é a juíza Keila Utzig, o interessado é o Firnei da Conceição Sadala. Fará sustentação oral o advogado Ramon Garcia Mendes. E a relatora, a juíza Keila Utzig, está com a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Nas Imagem ampla do eleições plenário. gerais de Em ambiente virtual, 2022, na o tela, a candidato juíza Keila Urquineida Tizig. Conceição Ela é Sadala negra de pele clara, tem concorreu ao cabelos cargo de castanhos deputado escuros presos estadual para pelo trás, estado do olhos Amapá. amendoados, castanho escuro, Encerrado o na tinta pleito, saliva o desenhada, candidato castanho apresentou escuro, sua nariz prestação azulado, de traje contas toga ao preta. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que, em análise inicial, aprovou-as com ressalvas, colhendo o parecer técnico da unidade. A campanha foi financiada com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 455.063,14. O MP, no exercício de sua função fiscalizadora, interpôs recurso especial ao TSE, alegando a existência de diversas irregularidades na comprovação das despesas custeadas com recurso público. Entre os pontos levantados, destaca-se os gastos do pessoal, que, segundo o MP, não continham informações suficientes para atestar a efetiva prestação dos serviços, pois não indicavam os locais de trabalho, as atividades desenvolvidas, a carga horária cumprida ou a justificativa dos valores pagos, em desacordo com o que dispõe a Resolução 23.607 de 2019 do TSE. Além disso, foram questionadas as despesas com militância e mobilização de rua. O MP apontou ainda falhas na comprovação dos gastos com material Na barra de publicitário rolagem impresso, inferior, que, 2. embora Prestação acompanhados de de notas contas fiscais eleitorais. com Número do descrição dos processo produtos, 060 não foram respaldados por documentos que comprovassem a entrega 1354-52.22. e efetiva utilização Origem dos Macapá, barra materiais. P. Relatora, juíza O Keila TSE, Tizig. ao analisar o recurso, reconheceu que o TRE do Amapá deixou de se manifestar sobre a regularidade das despesas à luz dos princípios constitucionais da economicidade, moralidade, impessoalidade, transparência e razoabilidade, previsto no artigo 37 da Constituição. Constatou-se igualmente a ausência de análise quanto ao cumprimento dos requisitos legais específicos para a comprovação das despesas com pessoal e militância. Diante disso, a Corte Superior Eleitoral decidiu anular o acórdão proferido pelo TRE e determinar o retorno dos autos para novo julgamento. É um relatório, presidente. Imagem ampla do Vossa plenário. Excelência está com a palavra para a sustentação oral. Senhor presidente, senhora relatora, nobres julgadores, representantes do Ministério Público, todos que nos acompanham presencial e virtualmente, boa tarde. Foco no advogado relatado, Ramon Garcia. trata-se Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, oriundo curtos, de postiços uma na prestação trás, de olhos contas, amendoados, castanho que escuro, o sobrancelha Tribunal bem Superior Eleitoral desenhada, decidiu castanho pela sua escuro, nariz anulação azulado. e remessa dos Traz autos toga preta. desta Igreja à Corte, para que fosse reanalisado com base nos princípios, especialmente do artigo 37 da Constituição Federal. Excelências, vamos aqui tentar ser o mais breve possíveis, não deixando, claro, de tentar ser pontuais em relação às questões levantadas. Primeiro ponto de respeito à alegada ausência do local de trabalho e controle de horário nos contratos anexados pelo candidato Ofender Sadala. Nos contratos, excelências, constam os endereços de domicílio dos prestadores e nas notas fiscais também constam essas informações onde seriam prestadas essas atividades. Não havia uma pré-determinação de atuação em local fixo. A própria cláusula 5ª do contrato, ela é clara ao dispor, abre aspas, que as atividades se dariam conforme cronograma e agenda do contratante durante a campanha de 2022. Isso reforça, excelências, que o prestador contratado, por exemplo, que residia em algum outro município, como Macapá, Santana, Mazagão, ele atuaria dentro daquela urbe, dentro daquele município. Principalmente, ele não necessariamente ficaria tão somente lá, porque a campanha ela tem essa volatilidade. Ela é dinâmica, a campanha ela tem essa dinamicidade. Isso não permite, acaba que inviabiliza descrever em um contrato se o prestador contratado iria atuar naquela rua, naquele horário determinado, porque, na verdade, existe essa dinamicidade. Ora estão em um mutirão em um município, ora estão em outro, ora estão em um determinado bairro, ora estão em outro, em determinado horário, ora em outro. Então, há essa grande mobilização e dinamicidade, como já foi dito, excelências.
Tanto é que a campanha era em âmbito estadual. Tampouco, excelências, não foi possível fazer esse registro de ponto diário, porque a campanha ela acontecia 24 horas, apesar de ter, de fato, nos contratos uma pré-determinação, muitas das vezes não se verificava, porque às vezes a reunião acontecia no horário de almoço, às vezes a reunião acontecia um pouco após aquele horário que tinha sido pré-definido, porque dependia muito da agenda, como todos sabemos, do candidato e da disponibilidade dos eleitores. A todo momento, a equipe contratada, os contratados, eles estavam a postos, eles devem estar a postos para realizar as atividades que são típicas de campanha. Como foi dito, as reuniões, elas aconteciam a horário, dependendo das agendas e das disposições das pessoas envolvidas. É possível, excelência, distinguir na documentação comprobatória apresentada dados acerca da função exercida por cada contratado, o período trabalhado e sua carga horária. Através desses dados também é possível extrair a justificativa dos preços adotados, posto que existe gradação entre os valores despendidos em cada contratado, que variam a depender do grau de complexidade da atividade contratada. Excelência, esse trecho que eu acabei de falar, ele foi retirado, inclusive, do julgamento da prestação de contas 0601-355-2022 da candidata Alice Sadala, cujos documentos eram basicamente idênticos aos que estão postos nesse processo. Ou seja, digo isso com convicção porque nós patrocinávamos aquela campanha também. Inclusive, citamos outro processo cujos contratos eles são bastante similares aos apresentados neste processo específico, por exemplo, processo 0600-0978-2022, cujos documentos são bastante assemelhados ao que foram apresentados aqui, excelente. Assim, a gente pugna pelo afastamento da argumentação que faltam elementos fáticos probatórios que confirmem uma prestação de serviço pelos contratados, haja vista estarem presentes nesses contratos. A cidade onde principalmente atuariam, observando, obviamente, como já foi reiteradamente dito, as agendas e os compromissos do candidato e os horários pré-definidos para as atividades. Em relação à diferença entre as atividades de coordenador e de militante, que foi questionado que não existia nos contratos essa diferenciação, excelências, a própria atividade dessas atividades, perdão, as atribuições dessas atividades, elas são muito conhecidas no âmbito eleitoral. Sabe-se o coordenador de campanha é aquele que vai planejar, aquele que organiza, aquele que trata de logística, aquele que faz todo uma dinâmica para a campanha acontecer, enquanto que os militantes, eles atuam no trato, eles atuam ali no porta a porta, eles atuam nas ruas, nas visitas, com cartazes, com instantinhos. Então, existe sim essa diferenciação que é intrínseca das atividades. Ou seja, excelência, as atividades elas são, de fato, remuneradas de forma diferenciada das atividades que essas pessoas exerciam e também levando em consideração o tempo de contratação, que isso fica muito claro nas documentações apresentadas pelo candidato, excelência. Em relação ao parâmetro de preço, que, conforme o Ministério Público afirmou, não havia qualquer baliza, nós juntamos no curso da prestação de contas e todas as despesas com o pessoal elas foram pautadas em um banco de preços retirado do site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Então, como aqui na nossa corte não havia essa regulamentação à época, essa padronização, os pagamentos foram padronizados, foram retirados a sua sustentação com base nesse banco de preços que foi anexado. Então, não foram valores aleatórios ou ao bel prazer do candidato. Eles foram pautados nessa regulamentação que dava, na verdade, era balizas para se estabelecer valores, já que não fixava, apenas balizava os valores. Tanto é assim que nós apenas anexamos uma planilha que ele condensa essas informações do que está na nota fiscal e que está nos contratos, excelência, contendo o dia, contendo a média dos horários e também os valores, levando em consideração, obviamente, essa proporcionalidade de tempo de contratação. Excelência, em relação à ausência de antieconomicidade e análise material, na verdade, excelência, não houve qualquer mácula aos recursos públicos no caso concreto.
Todas as contratações elas foram formalizadas por contrato, baseados seus valores em documento oriundo de um TRE de Mato Grosso, como já foi dito, perdão. Houve manifestação técnica contábil por parte do NACEP, sendo este, inclusive, favorável à aprovação das contas, porém com ressalvas, mas favorável. Não se vislumbra, excelência, qualquer burla ou malferimento dos recursos públicos manejado pelo candidato Fendem Sadala. Ainda sobre a questão da análise material das contas, vale ressaltar que esse próprio tribunal, em análise anterior nestes próprios autos, já havia validado toda a documentação apresentada pelo candidato, havendo uma verdadeira análise material. Tanto assim que a gente faz uma transcrição rápida do voto do então relator, o juiz Normando de Souza, que disse assim, abre aspas, verifico que o precedente trazido pelo MPE na manifestação final e agora nos embargos tem em seu conteúdo material o sentido de demonstrar que o candidato deve obediência aos princípios norteadores das despesas com recursos públicos, quais sejam razoabilidade, economicidade, moralidade, impessoalidade e transparência, muito embora no voto condutor do acórdão não tenha mencionado expressamente o precedente, na verdade, ao enfrentar cada uma das irregularidades apontadas, o fez analisando o tema. Ou seja, essa corte anteriormente analisou materialmente as contas, não fez análise puramente formal como é alegado. Inclusive, o voto do eminente juiz Paulo Madeira, ele foi também nesse mesmo sentido, peço venha mais uma vez para transcrevê-lo. Abre aspas. Mas o ponto central não é que esta corte tenha afirmado em qualquer que seja o instante da superação ou da desnecessidade de considerar os princípios e preceitos constitucionais relacionados à moralidade, à publicidade, aos princípios que estão lá na Constituição Federal. Nunca Doutor, é o tempo para o senhor concluir, tá? 40 segundos. Certo, excelência. Vou suprimir a continuidade infelizmente, pela questão do tempo, mas conforme foi anteriormente lido, e com base também em outra manifestação nos próprios autos, a defesa entende que todos os gastos de excelência foram comprovados e devidamente informados nesses autos, sendo proporcionais e razoáveis, portanto, economicamente viáveis e passíveis de aprovação. Dessa forma, excelência, pugnamos para que as contas do candidato ofendido à Constituição Sadala sejam aprovadas. São os termos, excelência. Obrigado, Imagem doutor ampla do Ramon. plenário. Doutora Sara, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Em breves linhas, excelências, mais uma vez, com todas as venhas à sustentação do nobre Foco na advogado, Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. o que temos aqui é uma situação em que há necessidade de aplicação da Resolução 23.607 de 2019, e essas circunstâncias que são trazidas, de que muitas vezes a agenda não é compatível, de que é impossível se declinar uma jornada de trabalho específica, porque às vezes são noturnas ou os locais de trabalho são dinâmicos, são dificuldades que não podem elidir a aplicação da Resolução 23.607 e peço vênias para ler quais são os elementos que são exigidos pela norma eleitoral. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Estas exigências, excelências, são necessárias para que os gastos que sejam realizados, elas, na verdade, são decorrência própria da aplicação do artigo 37 e artigo 70 da Constituição Federal, pois sem a operacionalização e a implementação dessas normas, se o prestador de contas não se desincumbir desse ônus, o gasto, a despesa se torna insindicável. Portanto, é muito importante que estes elementos sejam trazidos ao conhecimento do Judiciário e do Ministério Público. No caso dos autos, precisamente, nós temos, inclusive, uma situação tal qual acabei de descrever. Nós temos vários contratos de coordenação de campanha, alguns de R$3.000, outros de R$6.000, mas não se sabe por que há uma diferença de preço, já que os elementos que são trazidos pelas notas fiscais e pelos contratos juntados aos autos são exatamente idênticos. Nós temos aqui notas fiscais e todas elas se referem aos serviços relacionados à despesa com pessoal, que o local de trabalho seria o município de Santana. Trata-se, portanto, de uma exigência que é evidentemente descumprida. Não existe, tampouco, elementos que possam dizer quais são as jornadas de trabalho ou as atividades especificadas, que é uma exigência da norma. Portanto, as dificuldades que a advocacia aqui representada trouxe
não são suficientes para poder justificar a não aplicação da resolução 23.607. Nessa esteira, nós temos que o TSE devolveu a esta corte vários processos, e este é apenas um dos processos que foram devolvidos, precisamente para que o tribunal, analisando todos os elementos fáticos trazidos, produzidos dentro da prestação de contas, possa dizer se esse artigo da norma, se o artigo 35, parágrafo 12, com todos esses elementos foram efetivamente cumpridos. E é essa análise que se faz agora. Portanto, pode-se dizer, portanto, que o prestador de contas se desincumbiu de informar qual o local de trabalho, tendo no contrato apenas o município de Santana? Podemos dizer que há uma justificativa do preço se nós temos contratos de militância de R$3.000 e contratos de militância constituindo o dobro desse valor, sem qualquer razão aparente, então de R$3.000 e R$6.000, não parece haver nenhuma justificativa para tanto, e tampouco se pode presumir o não conhecimento da norma, tendo em vista que trata-se de uma norma de 2019 e que os prestadores de contas têm o amparo dos recursos públicos, dos fundos públicos eleitorais, para contratar advogados de sua preferência para fazer a defesa e a prestação de contas nessa casa. Portanto, estes elementos precisam ser trazidos e as circunstâncias, inclusive este é o teor da decisão do TSE, e as circunstâncias fáticas trazidas pelo representante do prestador de contas não são suficientes para afastar a necessária desaprovação das contas. É nesses termos que o Ministério Público se manifesta, excelências. Imagem ampla do Novamente plenário. com a palavra a ilustre relatora. Obrigada, presidente. Na tela, Em juíza cumprimento Keila à Kizigo. decisão do TSE, compete a esta Corte reapreciar a prestação de contas da campanha de Alfineira Conceição Sadalo, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, quanto a 2 pontos específicos. Primeiro, a suficiência da documentação apresentada relativamente às despesas com pessoal e militância, mobilização de rua, à luz do artigo 35, parágrafo 12 da Resolução do TSE 23.607/2019. Segundo, a regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC, observando-se os princípios da economicidade e aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Assim foi decidido pelo TSE. Com relação ao primeiro ponto, da análise das despesas com pessoal. O exame das contas revelou a celebração de 29 contratos de prestação de serviço, totalizando R$ 133.500, custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme dispõe o artigo 35, parágrafo 2º da Resolução do TSE 23.607/2019. Os contratos devem conter, de forma clara e individualizada, a identificação completa dos seus prestadores de serviço, b. locais de execução das atividades, c. descrição detalhada das funções desempenhadas, d. carga horária efetivamente cumprida e justificativa para o valor contratado. Entretanto, a análise documental evidenciou fragilidades significativas na comprovação da regularidade dessas despesas. Os contratos e notas fiscais apresentadas trazem descrições genéricas como apoio administrativo ou assessoria, sem qualquer detalhamento dos serviços, das atividades realizadas. Além disso, não foram juntados relatórios de execução dos serviços, tampouco documentos que comprovem a efetiva prestação ou a razoabilidade dos valores pagos. A ausência de justificativas individualizadas para os preços contratados compromete a transparência e a rastreabilidade dos gastos, elementos essenciais para a fiscalização da aplicação dos recursos públicos em campanhas eleitorais. Diante da insuficiência probatória, conclui-se que os gastos com pessoal no montante de R$ 133.500 não foram devidamente comprovados, o que configura irregularidade grave com potencial de comprometer o conteúdo da prestação de contas. Segundo ponto, da análise das despesas com militância e mobilização de rua.
foram declarados 17 contratos relacionados à atividade de militância e mobilização de rua, totalizando R$ 28.600. Assim como nas despesas com Na barra pessoal, de rolagem a inferior, documentação 2. apresentada se Prestação de limita a contas contratos eleitorais. Número e do notas processo fiscais, com 0601 descrições genéricas, sem qualquer especificação quanto aos 354-52.2022. locais de Origem atuação Macapá dos barra P. militantes, Relatora juíza as Keila datas e Utzic. horários das atividades, a carga horária cumprida e aos relatórios que demonstrem a efetiva execução das ações. A ausência desses elementos compromete a verificação da autenticidade e da efetividade dos serviços contratados, além de dificultar a aferição da adequação dos valores pagos. Portanto, à luz da resolução do TSE 23.607 de 2019, e considerando a insuficiência de documentação comprobatória, conclui-se que os gastos com militância e mobilização de rua no valor de R$ 28.600 não foram devidamente comprovados, o que denota grave falha na documentação apresentada. Esses foram os 2 pontos determinados pelo TSE para análise, mas eu fiz uma análise também do terceiro ponto que foi analisado pelo tribunal, que foi das despesas com material publicitário, no valor de R$ 151.500. O TSE ele analisou esse item e entendeu por aplicar a súmula 24 do TSE com relação a esse item. Por isso que foi parcialmente procedente no TSE o recurso do Ministério Público. Diante do exposto, voto pela desaprovação das contas de Alfineida Conceição Sadala, determinando a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 162.100, correspondente às despesas não comprovadas com pessoal e militância de rua, todas custeadas com recurso do FEFC, nos termos do artigo 74, terceiro, 3, combinado com o artigo 79, parágrafo 1º da resolução do TSE 23.607 de 2019. É como voto, presidente. Como vota o juiz Galiano Sei? Desculpa. Juíza Paola Santos. Eu acompanho a relatora, presidente. Juiz Galiano Sei? Com a relatora, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério? Senhor presidente, no relatório aqui consta que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em análise inicial, se manifestado pela aprovação. Então, eu vou pedir vista. Imagem ampla do plenário. A relatora pode explicar, independentemente da vista. Pois não, doutora Keila? Não, é só para deixar bem claro que o TRE Na tela, juíza Keila tinha Utzic. analisado, mas o TSE, ao anular, ele determinou que fosse feita uma reanálise com base dos princípios do artigo 37 da Constituição, e foi com base nisso que foi feito a reanálise de todo o processo, né? Consta no voto, é só para deixar. Desembargador Agostinho Silvério, o que aconteceu? O nosso tribunal constantemente estava avaliando, mas sem levar em consideração alguns critérios, dentre eles a economicidade. E o que o TSE fez? Ao invés de reformar, determinou que nós reavaliássemos, e agora que nós estamos numa completude maior, reavaliando. Mas Vossa Excelência pediu vista, fique à vontade. Então, eu pergunto ao juiz Alex Lamy se aguarda ou se vota? Aguardo, senhor presidente. Ok. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade não, que aqui não é caso de conhecimento, após o voto da relatora desaprovando a prestação de contas eleitorais de Ofirneida Conceição Sadala, referentes às eleições 2022, no que foi acompanhada pela juíza Paola Santos e pelo juiz Galiano Sei, pediu vista o desembargador Agostinho Silvério. Eu pergunto se o desembargador, se o juiz Normande Souza quer antecipar ou aguarda? Eu vou aguardar, excelência. Ok. Após o voto da juíza Paola Santos e do voto Galiano Sei, pediu vista o desembargador Agostinho Silvério. Aguardam os juízes Alex Lamy e Normandes Souza. Eu pergunto ao relator se pode ser incluída nas próximas sessões? Terça-feira de semana que vem, senhor presidente. Semana que vem, o que nós temos? Por favor.
Imagem ampla do O plenário. advogado ainda está aqui, porque já sai intimado, tá, doutor? Pode ser dia 14 da semana que vem, Excelência? Sim. Então, com a colocação no dia 14. E os advogados já saem devidamente intimados, e o Ministério Público também. Foco no desembargador Carmo Antônio. Desembargador Agostinho Silvério, o próximo, a presidência será do senhor. Eu pergunto, eu faço o pregão e passo a palavra, ou eu já transfiro para Vossa Excelência fazer o pregão? Não, senhor presidente, por favor, pode fazer o pregão. Em julgamento, o recurso eleitoral na ação de impugnação de mandato eletivo 0600-002 de 2025, origem Macapá, relatora juíza Keila Utzig. Há um pedido de vista do juiz Alex Lamy, o recorrente é o Gilvan Pinheiro Borges e recorridos Antônio Paulo de Oliveira Furlan e Mário Rocha de Matos Neto. Na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito, após o voto da juíza Keila Utzig, relatora, e Mário Mazurek, negando-lhe provimento, e dos votos da juíza Paola Santos e do juiz Galiano Sei e da juíza Geucinete Lopes, dando-lhe provimento, pediu vista o juiz Alex Lamy. Aguarda o juiz Agostinho Silvério. Então, eu passo a presidência agora, passo a palavra ao juiz Alex Lamy e, ao mesmo tempo em que passa a presidência ao desembargador Agostinho Silvério. Obrigado, senhor presidente. Por favor, doutor Alex. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Eu solicitei vista dos autos para proceder a uma análise mais detida da matéria, Ele branco de especialmente cabelos diante da parcialmente existência de grisalhos, votos divergentes, curtos, penteados todos para o eles lado muito bem esquerdo. fundamentados, Usa tanto óculos de a armação relatora quanto a escura, olhos divergência, amendoados castanho escuro, apresentados na sobrancelha sessão de castanha julgamento. escura, nariz afilado. Após exame Barba escanada minucioso dos curtíssima, autos das parcialmente razões grisalha, atrás taga expostas, preta. Na barra de rolagem inferior, 3. Recurso eleitoral na ação de concluo que impugnação assiste de razão mandato aos eletivo, eminentes julgadores número do que processo apresentaram posicionamento divergente, cujos 06000002, fundamentos se traço mostram mais alinhados com a 48.2025, interpretação jurídica que relator, entendo adequada ao caso, uma origem, vez Macapá, barra P, não há de relator, se falar em dispendência na relatora, forma que consta na juíza Keila sentença Utzig, vista, e, juiz com toda a Alex Lamy. vênia, também no voto da eminente juíza relatora. Para que se configure a litispendência, é necessário que 3 elementos estejam presentes de forma simultânea e cumulativa. Mesmas partes envolvidas, mesmo pedido formulado e mesma causa de pedido. A ausência de qualquer um desses requisitos impede o reconhecimento da duplicidade de ações. Trata-se de medida destinada a evitar a tramitação paralela de processos idênticos, o que comprometeria a segurança jurídica e a eficiência da prestação jurisdicional. Somente quando há perfeita coincidência entre esses 3 elementos é que se autoriza a extinção de uma das demandas, sem julgamento do mérito, por se tratar de repetição indevida de pretensão já submetida ao Poder Judiciário. No presente caso, embora haja coincidência parcial entre fatos descritos nessa ação e fatos tratados em demandas anteriormente ajuizadas, verifica-se que as ações pretéritas se limitaram a examinar de forma individualizada atos supostamente ilícitos. Nessas ações, os pedidos foram dirigidos à análise isolada de condutas específicas com pretensões restritas e autônomas. Por outro lado, a ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, no âmbito do qual foi interposto o recurso eleitoral ora em julgamento, apresenta causa de pedir própria e distinta, centrada em uma abordagem sistêmica das condutas imputadas. O que se busca nessa demanda é a análise do conjunto das ações questionadas, consideradas em sua totalidade, com o objetivo de demonstrar a existência de um padrão reiterado e articulado de práticas potencialmente abusivas, cuja gravidade somente pode vir a se revelar com clareza quando examinadas de forma integrada. Trata-se, portanto, de uma nova perspectiva jurídica, voltada à verificação de eventual abuso de poder por meio da reunião e articulação de diversos fatos, embora isoladamente possam não atingir o grau de reprovabilidade exigido para a cassação do mandato, revelam, em conjunto,
violação substancial aos princípios que regem a lisura e a legitimidade do processo eleitoral, ou, na verdade, podem vir a revelar. Nessa perspectiva, ainda que os fatos tenham alguma correlação com os já submetidos à apreciação judicial, a moldura jurídica em que agora são apresentados é diversa, assim como o pedido formulado, o qual se volta à apuração do suposto abuso de poder com fundamento na gravidade do conjunto dos fatos praticados. Com essas considerações, eu afasto a jurisprudência apresentada na sentença. No primeiro julgado, recurso ordinário eleitoral número 060-1423-80, origem Acre, relator o ministro Edson Fachin, oriundo do TSE, porque naquele caso as petições iniciais constituíam praticamente cópias exatas revelando a sobreposição de demandas idênticas, situação que diverge da hipótese dos autos. E no segundo julgado, a AM 0600-0002-25, origem Amapá, relator o juiz Carlos Torque, oriundo dessa Corte Regional, porque, de fato, naquele caso, havia identidade de causa de pedir, situação também distinta do caso sob análise. No mais, não ignoro o precedente trazido pela eminente relatora, a quem, mais uma vez, peço vênia para divergir, oriundo do TSE. Todavia, ao presente caso, devem ser aplicados os precedentes também do TSE, apontados pela douta Procuradora Regional Eleitoral. Isso porque, para o reconhecimento da litisπendência entre ações eleitorais, repita-se, exige identidade de partes, pedidos, e especialmente dos fatos que compõem a causa de pedir. Na verdade, o precedente que eu cito logo na sequência fala em identidade absoluta. Eu tirei o absoluta porque eu entendo que o CPC fala em identidade de partes, causa de pedir e pedido, mas o TSE, inclusive, chega ao ponto de colocar o advérbio absoluto. Nessa linha, não há litisπendência, essa nova ação apresenta elementos ou provas inéditas ou propõe reanálise da gravidade das condutas com base no conjunto da obra, que é o que nos propõe aqui a recorrente, que é a concatenação dos atos por si sós irregulares, mas que, quando analisados de maneira coordenada, demonstram modus operandi irregular e, consequentemente, cenário superlativo de ofensas advindo da escalada abusiva. E aqui eu estou fazendo uma citação dos embargos de declaração do recurso ordinário eleitoral 060-1568-70, origem Sergipe, relator ministro Sérgio Silveira. Assim, o TSE entende que, mesmo diante de fatos já analisados isoladamente, a nova perspectiva fática ou jurídica pode afastar a repetição da causa de pedir, impedindo o reconhecimento da litisπendência, motivo pelo qual também afasto a aplicação da jurisprudência trazida pela parte recorrida. Eu faço a citação de um precedente do TSE, relativamente longo, peço permissão para ler apenas o item 10 desse precedente. É o precedente o recurso especial eleitoral 060-0002-31, Minas Gerais, relator o ministro Floriano de Azevedo Marques. É um acórdão de abril de 2024. E o ministro traz o seguinte ponto no seu acórdão. Segundo a jurisprudência deste tribunal, no caso TSE, a possibilidade de reconhecimento de litisπendência entre as ações eleitorais nas quais se discuta a mesma relação jurídica base pressupõe identidade, aqui é o ponto, absoluta de fatos, inexistência de provas novas e ausência de pretensão de exame da gravidade sob a ótica do conjunto da obra. E é lastreado nessas razões, eu acompanho a divergência para dar provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. É como Vossa Excelência. Imagem ampla do plenário. Eu ouvi atentamente todos os votos e eu vejo aqui que a decisão de primeiro grau está correta. Ele é branco de A cabelos litisπendência no castanhos eleitoral escuros, tem algumas penteados para peculiaridades. latidos, óculos Quais de são? armação azul escuro, Bastam olhos os esmeraldas, mesmos cabelos fatos, escuros, sobrancelha não desenhada, haja pálpebras outras rosadas, provas nariz afilado, e que a ação não barba tenha escalada, sido curta, proposta pelo MP. grisalha, trastaga E preta. isso se observa. Todos os fatos já foram discutidos em outras ações. Eu vou ler um precedente aqui que deixa bem encaixado nesse debate. Um agravo no RESP 0600-53336. É um julgamento que ocorreu em 15 de abril de 2021, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. A ementa, agravo interno, recurso especial, eleições 2016. Prefeito, vice-prefeito, vereador, ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, ação de investigação judicial eleitoral, AIG,
identidade, fatos, prova, partes, litispendência, reconhecimento, provimento. 1. No deciso monocrático, anulou-se o aresto do TRE Piauí, por meio do qual se reconhecia a litispendência entre a AIME, entre parênteses, objeto dos presentes autos, e a AIGE, determinando-se o retorno do feito à origem para processamento regular. 2. A litispendência caracteriza-se quando há duas ou mais ações em curso com as mesmas partes, causa de pedido e pedido, hipóteses que geram extinção do segundo processo sem exame de mérito. Entre parênteses, artigo 337, parágrafos 1º e 2º, e artigo 485, item 5 do CPC 2015. Trata-se de instrumento que prestigia a segurança jurídica, bem como a economia, a celeridade, a racionalidade e a organicidade da sistemática processual, evitando o manejo de inúmeras demandas que conduziriam ao mesmo resultado. Os termos da proteção desta Corte Superior, litispendência entre efeitos eleitorais pode ser reconhecida quando há identidade entre as relação jurídica base das demandas, o que deve ser apurado a partir do contexto fático jurídico do caso concreto. Aqui, um recurso ordinário da relatoria do ministro Edson Fachin. 4. Na espécie, verifica-se identidade inequívoca entre a AIME e a AIGE, excepto o que leva ao reconhecimento da litispendência da primeira em relação à segunda, pois se extrai da moldura do aresto regional que, a. ambos possuem a mesma base fática e probatória, b. a coincidência do polo ativo e no toque ao polo passivo, o da AIGE é mais extenso, c. a procedência dos pedidos na AIGE poderá acarretar, além da perda dos diplomas, uma sanção de inelegibilidade, inexistindo nenhum efeito prático ao transferimento da AIME. 5. Agravo interno, desde que sucessivamente negar provimento ao recurso especial e manter, por conseguinte, a extinção da AIME, sem exame de mérito diante da litispendência. Aqui, senhor presidente, eu vejo, ao meu entendimento, não faz sentido rediscutir as matérias em AIME para obter o mesmo provimento que pode ser alcançado nas ações anteriores, sem que haja novas provas e sem que a ação tenha sido proposta pelo MP, que é o fiscal da lei. Assim, senhor presidente, eu acompanho o bem lançado voto da ilustre relatora. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito por maioria, deu-lhe provimento nos termos dos votos proferidos. Vencida a juíza Keila Utzig, relatora, e os juízes Mário Mazurek e Agostinho Silvério, que negaram provimento. Redigirá o acórdão a juíza Paola Santos. Nada mais havendo, eu quero agradecer a presença de todos e de todas e declaro encerrada esta sessão. Já os convocando para a sessão do dia 14, semana que vem. Nós temos amanhã, isso. Nós temos a sessão de amanhã, já estão convocados e a sessão da semana que vem começa dia 14. O Patrick está por aí no plenário, não, né? Bem, eu recebi a notícia, eu vou repassar, né? O Patrick me disse que nós estamos com 96,7 pontos e para ser diamante é a partir de 95. Então, eu estou acreditando nas palavras do Patrick, que é o assessor de planejamento, que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá obterá o terceiro diamante, mas, por enquanto, eu estou falando reservadamente para os meus colegas de TRE, até que surja a confirmação, tá? Mas eu acho que tudo na vida a gente comemora por partes. Eu vou comemorar hoje, amanhã é outro dia, né? Então,
que nós possamos, eu quero parabenizar, né, começando aqui pelo Ministério Público, que está à minha direita, parabenizar todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral pelo esforço, porque em termos de produtividade nós ficamos com 100%. Ou seja, as atividades judicionais do tribunal, que foram muito bem conduzidas no segundo grau pela secretária judiciária, Milene, meus parabéns especiais, e pelas zonas eleitorais. Nós sabemos que foi um grupo de servidores, né, comandado pelos secretários Sejude e SGP, entre outros, que fizeram uma força-tarefa que nós conseguimos cumprir 100%. Então, está de parabéns o Tribunal Regional Eleitoral, estão de parabéns as servidoras e os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e vamos torcer para que esse diamante se concretize. E aí, uma ressalva especial ao nosso corregedor. E quando descobriu que a gente estava correndo risco, saiu pulando de zona em zona para que a gente pudesse recuperar o tempo perdido. Então, vai aqui os parabéns a todos e todas que contribuíram para esse, por enquanto, sonhado terceiro diamante. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, senhores magistrados.